Pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início então a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 26 de junho de 2023. A gente entra agora na última semana do mês de junho, né? Então a gente tem tudo para fechar um mês bastante positivo dentro dos ativos de risco, né? A gente teve uma semana onde o Ibovespa chegou a atingir os 120 mil pontos, algo que não ocorria desde abril de 2022, e o índice encerrou a semana sua nona semana consecutiva de alta, subindo aí 0,18% na semana, cotada a 118.977 pontos. Tá? Como destaque da semana, a gente teve as ações da Raizen, que subiram mais de 10%, com declarações feitas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin sobre o governo federal estar estudando a possibilidade de elevar o percentual de etanol presente na gasolina de 27% para 30%. Tá? Em contrapartida, as ações da Embraer caíram 14% após desapontar o mercado com poucas encomendas de aeronaves no Paris Air Show, né? Foi o maior evento aeroespacial do mundo, tá? No campo econômico, o Compom manteve a taxa Selic em 13,75% pela sétima reunião consecutiva. O comitê mencionou alguma melhora na perspectiva de inflação, o que pode abrir portas para um possível corte na próxima reunião, se a tendência continuar. Ao mesmo tempo, apontou que o cenário continua exigindo cautela e parcimônia, o que significa que, caso ocorra em agosto, o corte de juros não deve ser tão agressivo assim. Tá? Nos Estados Unidos, o presidente do Fed, Jerome Powell, ele discursou no Congresso americano e sinalizou a possibilidade de continuar o ciclo de aumento de taxa de juros no país. Os índices americanos S&P 500 e Nasdaq reagiram negativamente ao comentário, encerrando a semana em 1,39% e 1,28% de queda, respectivamente. Tá? Nos dados econômicos, o índice gerente de compras do PMI composto dos Estados Unidos, que engloba os setores industrial e de serviço, caiu 54,3 pontos em maio para 53 pontos em junho, ficando abaixo das expectativas e atingindo o menor nível em 3 meses, indicando um arrefecimento da atividade econômica, embora ainda em campo de expansão, né? Acima de 50 pontos, a gente considera campo de expansão. Tá? Na China, a China cortou suas taxas de juros de referência, visando estimular a economia em meio à recuperação mais lenta do que o esperado após a reabertura da pandemia. A taxa primária de empréstimo de 1 ano e a taxa equivalente de 5 anos foram reduzidas em 0,10 pontos percentuais para 3,55% e 4,2%, respectivamente. A economia chinesa tem mostrado fraqueza ultimamente, especialmente nos setores de comércio exterior e imobiliário, que têm sido os principais impulsionadores do crescimento nos últimos anos. Assim, com a meta de crescimento do PIB de 5% para este ano ameaçada, as autoridades devem continuar flexibilizando a política monetária e mais estímulos fiscais podem ser esperados pelo governo local. Voltando para o Brasil, o nosso índice de fundos imobiliários encerrou sua 11ª semana consecutiva de alta, subindo 0,78% na semana. Os FIIs de papéis integrantes do IFIX tiveram desempenho médio de 0,26%, enquanto os FIIs de tijolo tiveram uma performance média de 1,24% na semana. Tá? Já na parte de moedas, né, a gente teve o dólar apresentando mais uma semana de queda frente ao real, recuando 0,70% na semana e renovando a mínima de 12 meses, cotada a R$ 4,79. Já o índice DXY, que representa a variação do dólar frente a uma cesta de moedas, teve alta de 0,56% na semana, após o presidente do Fed sinalizar a possibilidade de continuar o ciclo de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. Já no mundo das criptos, as duas principais criptomoedas apresentaram forte performance positiva ao longo da semana. O mercado digere a notícia surpresa de que a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, tinha entrado com pedido na Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos para lançar um ETF de Bitcoin. Com isso, o Bitcoin apresentou uma alta aí de quase 16% na semana e o Ethereum subiu aí um pouco mais de 10%. Vou chamar agora o Thiago Tavares para comentar um pouquinho da curva de juros para a gente. Bom dia, Thiago. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Então, dando sequência aqui nos nossos DI futuros,
com um foco ali tanto na trajetória dos juros domésticos quanto nos sinais ali do exterior, as taxas futuras terminaram ali a semana em queda, né? Então a gente teve o Comitê de Política Monetária, o Copom, que manteve a nossa taxa básica ali de juros em 13,75, sem ceder ali às pressões do presidente da República para baixá-la. A decisão, contudo, ali frustra também o mercado financeiro, que esperava pelo menos um comunicado menos duro do que o divulgado ali na última quarta-feira, dia 21, pela instituição, né? Então, na própria decisão ali, a autoridade monetária afirmou que a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período prolongado ali tem se mostrado adequada ali para assegurar a inflação. Agentes econômicos ainda analisam o comunicado do Copom, que eles aguardam a ata que vai ser divulgada nessa semana. Ali no campo internacional, o recuo nos rendimentos dos Treasuries e sinais de atividade mais fraca também ficaram no radar dos DIs. Nos Estados Unidos, o rendimento ali do T-Note de 2 anos caiu 4,5 pontos bases para 4,75 e o T-Note 10 anos recuou 5,5 pontos, caindo ali para 3,74, né? Então, com isso acabou precificando os juros brasileiros ali para baixo também. E no campo doméstico, investidores ainda analisam o comunicado do Copom divulgado na noite de quarta-feira. Após alguma reação para cima das taxas na quinta-feira, na medida em que agentes retiravam ali da mesa cenário de corte de 50 pontos base na taxa Selic em agosto, na sexta-feira os juros futuros voltaram a recuar. Em parte do mercado espera que a ata do Copom, que sai na terça-feira, seja mais suave do que o comunicado, né? Então, ali, ao fim da sessão semanal, a taxa de contratos DIs para janeiro de 2024 fechou ali em 13%, com uma queda semanal de menos 0,15%, e os outros vértices ali também acabou com queda semanal ali, o tanto DI 25, 27 e o 29, que teve queda ali de 1,17, 1,24 e o DI 29 ali teve uma queda de 1,75. Com isso ali, o DI futuro ali já acumula uma queda no ano de menos 14,59. Então, vários estrategistas, chefes ali de assets, afirmam que após o comunicado, derreteu o cenário ali de corte de 50 ponto base em agosto, né? Enquanto o corte de 25 ponto base e o de manutenção ganharam força. Então, o restante da curva também foi mais comportado, apesar da reação inicial hawkish ali. Ainda existe corte de meio ponto percentual precificado a partir de setembro. Então, é comum haver ruídos em períodos entre o comunicado e a ata, principalmente no momento atual que nós estamos passando, né? Então, a expectativa do mercado ainda é de corte de 0,25 pontos percentuais na taxa Selic ali em agosto. Seguindo com a agenda semanal, essa semana será decisiva ali para a Selic, né? Após o Copom entregar o comunicado mais duro que o esperado na última quarta-feira, condicionando a queda de juros a alguns fatores, como a melhora adicional no cenário da inflação. O mercado fica atento ali na terça-feira, quando o IBGE divulga o IPCA 15, né? E na quarta-feira, o resultado recente dos testes dos estresses do Banco Americano. Também vai ter o Federal Reserve ali soltando algum comunicado. E na quinta-feira, as atenções voltam para o cenário doméstico, onde será a vez do relatório trimestral da inflação, às 8 horas, seguindo da entrevista coletiva ali do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, às 11. Obrigado, Gustavo.